Todos os dias temos tido a oportunidade de abrir um texto das Escrituras para compartilhar com você. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito de Deus, capítulo de número 9, versículo de número 32. Esse texto diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que moravam na cidade de Lida, e achou ali um homem chamado Enéias. Este homem estava na sua cama já 8 anos, e ele estava paralisado, era um homem paralítico. Então Pedro disse assim para ele: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E no mesmo instante Enéias se levantou, e todos os que habitavam na cidade de Lida e Sarona, esses se converteram ao Senhor. Queridos ouvintes, é interessante porque a atitude de Pedro em se posicionar diante das oportunidades que se abrem para ele e para o Evangelho são inspiradoras. A Bíblia nos diz que por todas as partes a igreja crescia, eles tinham paz, eles estavam edificando as pessoas no Senhor e se multiplicava todo aquele testemunho do Evangelho, e o temor de Deus era algo notório entre todos. E o apóstolo Pedro, estando debaixo desse movimento, ele chega a essa cidade de Lida e ele vê um homem paralisado numa cama. E numa ousadia em Deus, numa fé cheia de graça, ele é capaz de comunicar um milagre para aquela casa, para aquele homem, para aquela cidade, ao ponto de toda a cidade ser impactada pelo posicionamento de fé de Pedro. Veja, esse ano que se inicia, todos nós seremos tomados de grandes oportunidades. Oportunidades de darmos o testemunho da nossa fé, de testificarmos que somos aqueles que chegam em alguns lugares como portadores de uma mensagem de esperança, de mudança, de graça, de cura, de milagres. Pedro, o apóstolo, não é diferente de mim e você, porque todos aqueles que creram em Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Hoje existe no meio gospel uma tendência muito errada de acreditar que os pastores, os apóstolos, os profetas, os que exercem ou têm um dom ministerial são maiores do que qualquer outro crente. Muito pelo contrário, segundo o Evangelho, esses deveriam ser aqueles que servem, que lavam os pés dos outros e não ficam aí sendo paparicados pelos outros, né? Você vê como a coisa está meio desviada. Mas há uma tendência muito natural da gente, às vezes, olhar para um líder e pensar que ele tem algo a mais. Ele não tem nada de mais, a não ser um dom ministerial. Agora, a uns foi dado o dom de ser apóstolos, outros o dom de ser profeta, outros o dom de ser pastor, mestre, evangelista. Mas
em todo o corpo de Cristo existem, e esses dons dados ministeriais, segundo as Escrituras, são para edificação do corpo, são para edificar as pessoas, não para o seu bel prazer, ou para se garantirem, ou para exercerem manipulação, ou se acharem superiores a alguém. Não. São para conduzir as pessoas a Cristo. É para isso que Deus concede dons ministeriais. Ninguém é superior a ninguém no Evangelho. No Evangelho todos são filhos de Deus, e no corpo de Cristo, todos têm dons e talentos. Porque é o Espírito que concede esses dons e essa graça. E se alguns foi concedido a graça de ter um dom ministerial, a outro foi concedido a graça de, como testemunhas de Cristo, exercerem o ministério de Cristo através do que fazem. Eu me lembro de uma leitura que fiz uma vez de um livro da Madre Teresa de Calcutá. Ela recebeu a visita de um príncipe, desses filhos de reis poderosos, e ela estava lá nos seus orfanatos, na miséria, apresentando o trabalho missionário dela para aquela autoridade. E aquele rei disse assim para ela: como é que a senhora, sendo uma mulher tão estudada, tão dedicada, uma pessoa com tanta sabedoria, pode viver e exercer um ministério nessa miséria? E ela deu uma resposta que ensina muita gente. Ela disse assim: Deus me deu o ministério de cuidar dos pobres, e ela deu a você o ministério de ser rei. A mim, o ministério de cuidar dos pobres. Todos nós que somos filhos de Deus, a nós foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aqui Pedro, ele aproveita a oportunidade como sendo um veículo de uma mensagem de graça. Ele vê Enéas paralisado. Ele vê Enéas numa cama. Ele vê Enéas sendo impossibilitado de viver uma vida plena. E ele é portador de uma mensagem de graça. Ele diz: Jesus, é Ele quem te dá saúde, Enéas. Levanta. Toma, faz a tua cama. Levanta e anda. Sabe, que esse ano de 2022 você seja portador de vida. Que você seja portador de uma mensagem de cura, de graça, no Senhor Jesus. E se você está travado, se você está precisando de uma ministração de Deus, na autoridade que Deus nos tem dado como filhos de Deus, eu quero dizer para você, te chamar pelo nome hoje e te dizer: olha, Catarina, olha Maria, olha Tiago, olha Pedro, olha Tiago, olha João, seja lá qual for o seu nome, Jesus Cristo te dá saúde. Porque Jesus é aquele que nos dá saúde mental, Jesus é aquele que nos dá saúde física, Jesus é aquele que desimpede as nossas pernas, Jesus é aquele que quebra as cadeias que travam a nossa vida, cadeias de frustrações. Você virou o ano aí, você estava esperando que alguma coisa fosse acontecer em 2021 e não aconteceu. Aí você ficou frustrado, paralisado, você foi traído, você foi ferido por pessoas malignas que se apresentavam como benignas. Que é assim, né? A gente só é traído por gente que a gente acreditava que fosse alguma coisa. Eu quero dizer para você, se a vida travou, se você se encontra hoje paralisado, 2022 está diante de você e Jesus está mandando eu te dizer: levanta. Ele é quem te cura. E arruma essa cama aí. Arruma ela. Porque você vai olhar para ela não mais como um lugar de morte, um lugar de tristeza e de angústia. Sabe o seu leito que foi machucado?
Sabe o seu leito que foi envergonhado? Jesus está dizendo: arruma ele, porque o Senhor vai trazer cura sobre a sua vida. Cura tão grande, tão poderosa, que será testemunhada em todos os cantos. É isso que eu tenho para dizer hoje para você. Jesus Cristo te dá saúde hoje. Ele entra através dessa oportunidade do rádio. Entra aí na tua casa, entra aí no seu carro, onde você estiver ouvindo. A gente fala para mais de 5 milhões de pessoas. Com certeza, talvez na prisão, aí na prisão que você está na tua alma. Eu estou dizendo para você, Jesus quebra as cadeias da tua alma, do teu coração. Ele te traz saúde. É porque é nele. É dele o poder. Não há nos homens capacidade de fazer nada, mas Jesus Cristo, aquele que nos deu o ministério da reconciliação, aquele que nos autorizou a anunciar o nome dele, aquele que nos deu o poder e a autoridade para declarar vida, ele está mandando dizer para você: ele é o Senhor que te cura e te liberta essa manhã, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Essa palavra saltou aos meus olhos hoje pela manhã, quando eu entrei aqui na rádio. E eu queria que ela hoje pulasse das Escrituras e invadisse o coração daqueles que me veem e me ouvem. Que no nome de Jesus, o Senhor, aqueles que estão paralisados, impossibilitados, enfermos, machucados pela vida, travados em áreas emocionais, que estão com a vida como uma declaração de morte sombria, que no nome de Jesus sejam eles visitados pelo poder que liberta, e o Senhor mesmo os tome agora onde estiverem e os faça se colocar de pé na tua presença para viverem um ano de 2022 como sendo o melhor ano da vida deles, no nome poderoso de Jesus. Assim abençoamos aqueles que estão nos ouvindo, crendo que o novo de Deus se inicia agora sobre eles em nome de Jesus. Amém, querido? Que esse ano seja um ano de grandes oportunidades para você. Que você se levante e que você se torne um veículo de vida, de cura, de comunicação, de bênção para muita gente. E que a cidade onde você está, o bairro, a casa, a família onde você está, seja impactada pelo testemunho desse Deus chamado Jesus, que te curou, que te levantou para uma nova etapa, para um novo tempo de vida e reconciliação, em nome de Jesus. Amém.